Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui hoje nesse encontro maravilhoso para falar sobre o incrível mundo da matemática com vocês. E bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar na aula de hoje é um tema muito importante que tem uma incidência muito alta e um problema muito grande, que é, por mais que ele não seja um tema difícil, eu particularmente não concordo que seja, ele é um tema que a teoria, pelo menos como ela é apresentada nos livros, acaba muitas vezes mais atrapalhando do que ajudando, certo? Porque existem alguns temas, um desencontro ali entre o teórico e o prático. Um desencontro, obviamente, não é a teoria ser diferente, porque obviamente tem que estar certo, tem que ser a mesma coisa, mas a forma com que a teoria ela é apresentada, ela é muito pouco usual na hora da prática, certo? E é o problema desse tema de hoje, quando você olha nos livros, você não entende absolutamente nada como utilizar isso efetivamente dentro de questões. Mas chega de mistério, esse tema que eu quero apresentar aqui para vocês hoje são as divisões proporcionais. Tanto a divisão em partes diretamente proporcionais, quanto a divisão em partes inversamente proporcionais. Só que antes, vamos entender o conceito, entender o que é essa divisão proporcional e o que ela tem de diferente da divisão que a gente está acostumado. Então, por exemplo, quando a gente fala de divisão, vou pegar um exemplo bobo, 12.000 dividido por 3. Legal? Eu tenho 12.000 e eu quero dividir em 3 partes. A gente faz lá, 12.000 dividido por 3, coisa linda de se ver, vai dar 4.000. E o que isso significa? Que se você pegar 12.000 e dividir em 3 partes iguais, você vai ter 3 partes iguais de 4.000. Ponto. Essa é a divisão que a gente está acostumado, que é a divisão em partes iguais. Quando eu faço uma divisão simplesmente, eu pego aquele número, aquela quantidade que eu tenho e divido ela em partes iguais. Só que acontece que na matemática, nem sempre a divisão em partes iguais ela é uma divisão justa ou adequada para a situação. E aí, para consertar esse problema, para resolver esse perrengue, nascem as divisões proporcionais. E para começar, eu quero explicar para vocês o conceito do que é a divisão diretamente proporcional. E para você entender, eu vou trazer um exemplo, certo? A gente acabou de ver que 12.000 dividido por 3 é 4.000 para cada um. Agora, vamos criar um contexto para essa divisão. Vamos imaginar que esses 12.000 seja o lucro que a gente teve em uma venda, certo? Vamos imaginar que nós temos uma empresa, eu, a Roberta e você que está assistindo aí, nós 3 juntos temos uma empresa, tá legal? E aí, essa empresa fez ali uma venda ou uma e a gente teve um lucro de 12.000. E a gente vai dividir esse lucro entre nós 3, os 3 sócios. Acabamos de ver que 12.000 dividido por 3 é 4.000. Então, em teoria, seria 4.000 para cada um de nós. Só que vamos imaginar que a nossa participação dentro dessa empresa não seja igual. Vamos imaginar que eu seja responsável por 50% da empresa. A Roberta é responsável por 30% e você por 20%. Concorda que nesse caso, fazer a divisão em partes iguais, ou seja, pegar o 12.000 e dividir em 3 partes iguais, não seria uma divisão justa? Já que a nossa participação dentro da empresa varia? Então, nesse caso, o método mais justo, digamos assim, seria a gente dividir esses 12.000 de forma proporcional, ou melhor, de forma diretamente proporcional à participação que cada um de nós tem na empresa. Ou seja, quanto maior a sua participação na empresa, maior proporcionalmente a parte que você recebe do lucro. Isso é a divisão em partes diretamente proporcionais, quando eu vinculo a minha divisão a um parâmetro e as partes dessa divisão, elas precisam respeitar este parâmetro, tá legal? Eu sei que com esse exemplo você consegue entender, sei também que minha barba está torta, continua, né? Ela tá meio melhorou agora, tá na hora de fazer,
Estou precisando. Mas voltando ao que interessa, eu sei que com esse exemplo você até entende a brincadeira, mas fica um pouco nebuloso para utilizar na prática. E é normal. Eu agora, por isso, vou na lousa, e na lousa eu quero mostrar para vocês, na teoria, o que é essa divisão proporcional, e aí, com essa teoria na mão, vou resolver uma questão para você ver que não é nenhum bicho 7 cabeças, tá legal? Só lembrando que a gente está falando aqui de matemática, e sempre que a gente fala de matemática, um certo pré-requisito básico é necessário. Então, para você conseguir entender legal a questão que eu vou fazer aqui, é óbvio, a gente vai ter que fazer divisão, multiplicação, vai ter que trabalhar com uma equação de primeiro grau basiquinha. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre essa parte de matemática básica, vamos lembrar que existe no canal do QConcursos a nossa playlist de Começando Matemática do Zero, que acontece toda terça-feira, às 7 horas da noite, ao vivo, comigo e os outros 3 professores, Rafael Serra, o Arruda e o Júlio César, tá legal? E também, quem tiver qualquer dúvida, vai lá no meu canal do YouTube, Prof. Pedro Campos, você encontra, e lá tem algumas playlists de matemática básica também, uma aula só sobre divisão, uma outra sobre multiplicação, para você matar esses perrengues, tá legal? E só antes de finalmente ir para a tela e começar a brincadeira, eu acabei de ver aqui, eu joguei a tela aqui do lado, e eu acabei de ver que o material de apoio, que é um teste, eu tenho um software da lousa e eu projeto as questões nesse software, eu monto um roteirinho de questões e jogo. Só que às vezes, seguindo alguma lógica interna que eu não entendo, o software ele renumera as questões, e por algum motivo eu estou vendo aqui que a primeira questão que eu separei para a gente fazer hoje está numerada como questão 5 e a segunda como questão 6, o que é a primeira e a segunda. Então assim, desconsidere, tá? Vai aparecer questão 5 e depois a 6, mas é porque o software que decide. Eu não mando nada aqui, eu só falo. Quem decide o que vai ser é ele, tá? Então não estranhe, foi a forma que ele renumerou, não vamos questionar as máquinas, tá legal? Então agora sim, com essa toda introdução, vem comigo na tela para a gente começar a nossa brincadeira e construindo nosso conceito de divisão diretamente proporcional. Meu Deus! Agora sim. E para a gente entender legal a brincadeira, eu vou criar um enunciado padrão, tá bom? Trabalhar com um enunciado padrão para a gente rabiscar em cima dele. Então, eu vou colocar assim, ó, temos A, B e C. Este A, B e C, eles vão ser números, tá bom? Só que números que eu não sei quanto eles valem ainda. E esse A, B, C são diretamente proporcionais a, sei lá, 2, 3 e 5, só para não ficar 2, 3 e 4 na sequência. Então, tenho o A, o B e o C. E estes 3 valores eles vão ser diretamente proporcionais a, no meu exemplo, 2, 3 e 5. Certo? Tá, Pedrão, o que é esse ABC? Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, somos 3 pessoas que vamos dividir o lucro de uma empresa, certo? A minha parte é A, a sua parte é a B e a da terceira pessoa é C. A minha parte é diretamente proporcional a 2, a sua a 3 e a da terceira pessoa a 5. Acabou. Ou qualquer outra situação. Uma graça da divisão diretamente proporcional é que, diferente de outras matérias que a gente viu, o enunciado agora vai contar para a gente o que fazer. Então, ele vai dizer que a questão tem uma divisão proporcional. Então, dos temas matemáticos, esse é ótimo, porque o próprio enunciado já avisa que a questão está lidando com ele. E aí, como que a gente vai construir essa situação? É bem simples. Se você tem que A é diretamente proporcional a 2, isso significa que eu posso dizer que o nosso A ele é igual a 2 vezes alguma coisa. Então, eu vou dizer que ele é 2 vezes um certo X. Beleza? Beleza. Depois o B. O B, ele agora vai ser diretamente proporcional a 3. Então, eu posso dizer que o nosso B ele vai ser igual a 3 vezes alguma coisa. Só que como todas essas partes são partes de uma mesma divisão, elas possuem um fator em comum. E é justamente esse x.
Então, se o B ele é diretamente proporcional a 3, eu posso dizer que ele vai ser 3 vezes um x. Pedrão, é o mesmo x do A? Sim, é o mesmo x do A. E para finalizar, o nosso C, que ele é diretamente proporcional a 5, então, por isso, eu posso dizer que ele é 5 vezes alguma coisa. E este alguma coisa que ele tem é o mesmo alguma coisa de todos os outros, que é o x. Então, em outras palavras, na prática, quando você encontrar um enunciado como esse, ou qualquer coisa parecida, isso vai se traduzir matematicamente para a gente desta forma. Se eu tenho um número que é diretamente proporcional a alguma coisa, ele vai ser essa alguma coisa vezes x. Então, o A, por ser diretamente proporcional a 2, ele é igual a 2 vezes x. O B, que é diretamente proporcional a 3, 3 vezes x. O C, que é diretamente proporcional a 5, 5 vezes x. Então, se você tiver um enunciado que disse para você que alguma coisa é diretamente proporcional a 36, beleza, é só dizer que ela é 36x. Se ele te disser que uma coisa é diretamente proporcional a 99, beleza, é só dizer que ela vai ser 99x. Tá claro até aqui, Salá? Beleza? Só que aí o herói vira para mim e fala, Pedrão, peraí, eu tô com uma dúvida. Eu já vi a parte teórica em livros, em materiais sobre isso aqui. E quando eu olhei nos livros, até alguns professores ensinando, eles ensinaram completamente o contrário. Eu vi em livros que quando você tem diretamente proporcional, você divide. E agora, quando você teve diretamente proporcional, você multiplicou. Nas apostilas mesmo aparece assim. Tem professor que ensina assim. Quando é diretamente proporcional, você divide. Por que que o seu é diferente? E cuidado. Lembra que na matemática tudo é uma questão de referencial, certo? E eu vou explicar isso. Quando você olha na maioria dos livros a definição de diretamente proporcional, certo? Você encontra isso aqui, ó, nos livros. Você normalmente encontra isso aqui. Ó. Você vai encontrar que se eu tenho A, B e C diretamente proporcional a 2, significa que se eu fizer o A dividido por 2, se eu pegar o A dividido por 2, vai ser igual ao B dividido por 3, que vai ser igual ao C dividido por 5, e que, por sua vez, vai ser igual a x. Tá lá. Só vou colorir aqui a brincadeira. Aqui em verdinho. Opa, não foi. Aqui em azul. E aqui em vermelho. Então tá lá. Quando você olha esta teoria que eu estou te ensinando nos livros, você encontra uma situação assim. Até por isso que muitos professores eles ensinam uma regrinha que é quando for diretamente proporcional, você divide. Justamente baseado neste modelo que é o que normalmente aparece nos livros. Olhando à primeira vista, parece que esse modelo é o contrário do que eu estou te ensinando. Mas não é. Por quê? Repara que o que está dividindo é o 2, o 3, o 5, mas o lado que ele está dividindo é diferente. Então, se eu pegar essa parte da igualdade, eu vou ter que A sobre 2 é igual a x, consequentemente, o A é 2x. Se eu pegar essa parte da igualdade, eu vou ter que B sobre 3 é igual a x, consequentemente, o B é 3x. E, por fim, se você pegar essa parte da igualdade, você vai ter que C sobre 5 é igual a x, consequentemente, o C é 5x. Então, repara que o que aparece nos livros, pelo menos na grande maioria deles, e o que eu estou ensinando para vocês é a mesma coisa, só que olhado por outro ponto de vista. Pô, Pedrão,
Mas aí você está dificultando a minha vida, porque não é mais fácil então você usar do jeito que está nos livros? E a resposta é não. Por quê? A matemática ela é extremamente retrógrada em alguns conceitos. Legal? A matemática ela é muito conservadora. E lá no passado, alguém desenvolveu o conceito de diretamente proporcional assim, e ela abraçou. E ela mantém esse conceito forever. Só que lembra que a nossa missão não é discutir matemática teórica. A nossa missão é gabaritar a prova. O que vocês querem é não debater divisão proporcional. O que vocês querem é resolver questões de divisão proporcional. E este modelo que aparece nos livros para ser aplicado na resolução das questões é horrível. E muita gente tenta ir por esse caminho, acaba se confundindo e o conceito mais atrapalha do que ajuda. Porque quando a gente quer resolver questão, o modelo de aplicação é justamente esse. Tá legal? Então, a partir de agora, se a sua missão é resolver questão de concurso, se a sua missão é gabaritar na prova, esquece como aparece nos livros, esquece a parte conceitual e pensa nisso. Se uma grandeza é diretamente proporcional a alguma coisa, ela vai ser esse alguma coisa vezes x. Se eu colocasse aqui uma terceira grandeza D, que é diretamente proporcional a 38, beleza, ela ia ser 38x e acabou. Tá legal? E agora que a gente entendeu isso, para provar para vocês que a aplicação prática disso é muito melhor do que desse outro formato, eu quero resolver uma questãozinha agora para a gente detonar. Então vem comigo na tela, materialzinho, questão 5, e ela diz assim: Alberto, Beth e Carol vão dividir um prêmio de R$12.000 em partes diretamente proporcionais às suas idades, que são 20, 24 e 36 anos. A pergunta é, quantos reais a Beth recebeu? Então, bom, ele já disse, ó, eles vão dividir o prêmio, eles vão dividir um prêmio em partes diretamente proporcionais às suas idades, que são 20, 24 e 36 anos. Então, já sei que a parte do Alberto é diretamente proporcional a 20, a parte da Beth diretamente proporcional a 24 e a parte da Carol diretamente proporcional a 36. Só que antes de aplicar a divisão proporcional, vamos pegar as informações que o enunciado me disse. E presta bem atenção aqui. Ó. O enunciado contou para a gente que os três vão dividir um prêmio de R$12.000. Então pensa comigo. Se eu disser que a parte do Alberto é a da Beth é B e a da Carol é C, quando eu somar a parte do Alberto com a parte da Beth com a parte da Carol, a pergunta é, quanto que vai ficar isso aqui? 12.000, concorda? Os três vão dividir um prêmio de 12.000. Então, se eu pegar a parte que o Alberto recebeu, mais a parte da Beth, mais a parte da Carol, vai dar 12.000. Lembra? Toda equação nasce de uma informação numérica. Então, esses 12.000 eles precisam fazer parte de alguma equação. E é isso. Juntando as três partes, dão os 12.000 que ele citou. Só que nesse momento eu não consigo resolver essa equação, porque eu tenho três incógnitas e uma única equação. Não dá para resolver. Só que é para isso que entra a parte do diretamente proporcional. Por quê? Como eu sei que a parte do Alberto é diretamente proporcional a 20, eu posso dizer então que a parte do Alberto vai ser 20 vezes alguma coisa. 20 vezes 1x. E se a parte da Beth é diretamente proporcional a 24, então significa que ela é 24 vezes alguma coisa. 24 vezes 1x. E por fim, se a parte da Carol é diretamente proporcional a 36, significa que ela vai ser 36 vezes alguma coisa. 36 vezes o x. E como eu já sabia antes, todas elas juntas somadas vão dar o total de 12.000. Pô, Pedrão, mas você piorou.
Você piorou. Eu tinha 3 incógnitas, A, B e C. Agora você foi e colocou uma quarta, o X. Não, irmão. Não é que eu coloquei uma quarta. Eu reescrevi todas essas incógnitas em função de X. Agora, nessa equação, eu não tenho mais 3 incógnitas. Eu tenho uma única incógnita aparecendo, o X. E é justamente para isso que serve a divisão proporcional. Agora é só resolver, então vamos junto. 36 com 24 dá 60, com mais 20, 80. 80x é igual a 12.000. Belezinha? O 80 está multiplicando o x, eu jogo para lá dividindo, vai ficar que o x é igual a 12.000 dividido por 80, que vai dar 150. Só cuidado neste momento. Por quê? Porque você passou a infância inteira acreditando que a matemática se resumia a encontrar o x. Você passou pela escola toda tendo dificuldade, apanhando, sofrendo com a matemática, sem nunca conseguir encontrar o maldito do x. Você envelheceu, você estudou, se preparou para concurso, assistiu às aulas e chegou no dia da prova. Essa questão apareceu, você entendeu, lembrou do conceito, resolveu e finalmente você atingiu o auge. Você chegou onde você sempre quis. Você finalmente encontrou o x. E você está tão feliz que você encontrou o x que você precisa contar para alguém. Só que nesse momento a única pessoa que você pode contar é para o examinador. E você vai lá e assinala a alternativa C contando para ele que você encontrou. O x é 150. E o importante é, você acertou ou errou? Errou feio, parceiro. Cuidado. Diferente do que muita gente acredita, matemática não é encontrar o x, legal? Matemática é resolver o problema proposto pela questão. A gente descobriu o x porque a partir dele a gente consegue descobrir qualquer outra incógnita que aparece. Só não esquece que a questão tem uma pergunta e a sua missão é justamente responder a pergunta da questão, tá legal? Então vai um conselho aqui para vocês. Antes de assinalar a alternativa, sempre vai lá e lê de novo qual era a pergunta da questão, para ver se você realmente respondeu ela ou só descobriu uma das variáveis que é importante para a sua questão. E repara que ele até colocou 150 aqui justamente para pegar essa galera meio ansiosa, tá legal? Beleza, qual foi a pergunta? A pergunta é simples, quantos reais a Beth recebeu? Vamos lá. Eu sei que a parte da Beth ela é diretamente proporcional a 24, legal? Tá lá, a parte da Beth é diretamente proporcional a 24. E por ser diretamente proporcional a 24, ela vai ser um 24 vezes x. Eu acabei de descobrir que o x vale 150, então é só calcular. 24 vezes 150. 20 vezes 150 dá 3.000, 4 vezes 150 dá 600, juntou 3.600 é a grana que a Beth recebeu. Tá lá, respondida então essa questão, a Beth recebeu R$3.600, o que nos leva para a alternativa A, de acabando com essa questão. Ficou inseguro? Calcula as outras partes. 20x vai dar 3.000, 36 vezes x vai dar 5.400, aí você soma todo mundo para ver se deu 12.000. 3.600 com 5.400 com 3.000, deu 12.000, tá perfeito, você acertou. Tá legal? Então, isso é divisão proporcional, sala. Ela vai servir justamente para casos como esse, para você reescrever as nossas incógnitas em função de um parâmetro. Nos livros, nas apostilas e grande parte dos professores vai ensinar essa matéria usando esse conceito, mas vai por mim. Utilizar isso em aplicação prática de questão é péssimo. Então, jogue esses valores para lá multiplicando como eu fiz e trabalha com essa variação que para aplicação prática é muito mais fácil. E a partir de agora nunca mais esquece.
Sempre que você tem uma grandeza que é diretamente proporcional a um número, ela vai ser simplesmente esse número vezes x. Então, se eu tenho que ela é diretamente proporcional a 79, ok, ela é 79 vezes x. Tá legal? Tranquilos? E bom, beleza. Agora com isso, exemplinho feito, mas você agora entende tudo da divisão em partes diretamente proporcionais. Já falamos da divisão em partes iguais, ali bobinho, pá, e vimos agora a divisão em partes diretamente proporcionais. Mostrei para você como é a teoria, certo? E mostrei na prática em cima da resolução da nossa questão 5, software muito louco, mas mostrei em cima dessa questão como utilizar, e vamos concordar que depois na prática não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Nessa questão que a gente resolveu, acho que a parte mais complicada mesmo foi fazer a equação do primeiro grau, que também foi de boa, né? Então não dá para falar que é um tema difícil, né? Depois que você entende ele, obviamente. Só que lá no começo eu contei para vocês que eram duas divisões proporcionais. A divisão em partes diretamente proporcionais, está mostrado, mas tenho também a divisão em partes inversamente proporcionais. E agora a gente vai entender essa aqui. E para isso eu vou trazer um outro exemplo que vai ajudar. Eu tenho uma casa em Vinhedo, certo? Interior de São Paulo, e vão imaginar que eu resolva murar essa casa de Vinhedo. Na verdade ela já é murada, né? Mas vão imaginar que não é, e eu vou resolver murar essa casa de Vinhedo. Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia de quantos tijolos precisaria para murar essa casa, mas só para respeitar o exemplo dos 12 mil que eu usei nas duas primeiras divisões, vamos falar que para murar toda essa casa, eu vou precisar colocar 12 mil tijolos, tá legal? E aí, para me ajudar nessa tarefa, vai para lá para Vinhedo comigo meu pai e meu avô. Meu avô já até falecido, mas o velhinho era tão porreta que se precisasse ele voltaria da vida só para ir lá dar um help, porque o velho era foda. Perdão, não devia ter falado palavrão aqui, mas já falou, já foi. Mas enfim, vamos lá para Vinhedo, nós três juntos para murar essa casa. E aí a gente vai colocar ali os 12 mil tijolos. Aí, se eu pensar em dividir o trabalho em partes iguais, seriam 12 mil tijolos, divididos por 3, 4 mil para cada um de nós colocaria 4 mil tijolos. Só que acontece que eu tenho 36 anos, eu tenho 36 anos mesmo? Eu sempre esqueço a idade. 36, não, tenho 36, nasci em 86, tenho 36. Eu tenho 36 anos, meu pai tem hoje, putz, nem ele deve lembrar a idade dele também, mas eu acho que tem coisa de 54. Então, meu pai hoje, 54, e meu avô teria hoje coisa de 91, talvez. Então, vamos lá. Idade não é muito importante para minha família, claramente. Mas, enfim, vamos imaginar que eu tenho 36, agora é oficial, meu pai 54 e meu avô 90. E, pô, seria justo pegar esse trampo braçal de colocar tijolo ali no muro, papapá, e dividir igualmente por nós três? É justo eu com 36 anos, meu pai com 54 e o velhinho com 91 terem o mesmo trampo ali? Meu avô com 91 anos ter que colocar a mesma quantidade de tijolos que eu? Faz sentido isso? Não, concorda? Embora só fazendo uma observação, se levarmos em consideração o critério habilidade, a verdade é que meu avô vai ter colocado 11.999 tijolos, meu pai nenhum, e eu vou ter quebrado um tijolo ao tentar colocar, porque a realidade prática seria essa: meu avô colocaria todos os tijolos, eu na tentativa quebraria o primeiro e ele me mandaria sair daí na hora. Mas enfim, considerando um trabalho justo, não seria. E seria menos ainda justo a gente dividir os tijolos em partes diretamente proporcionais, onde quanto maior a idade, maior o trampo. Aí meu avô com 90 teria que colocar quase o triplo dos tijolos que eu. Então, nesse caso, uma forma mais justa de divisão seria a gente dividir inversamente proporcional às nossas idades, ou seja, quanto maior a sua idade, quanto mais velho, menor a quantidade de tijolos que você vai ter que colocar, porque as costas já não é mais aquela coisa, tá legal? Então, nesse caso, a divisão mais justa seria uma divisão de tijolos
inversamente proporcional às nossas idades. E a divisão inversamente proporcional é isso. Quanto maior um parâmetro, menor a parte que ela recebe. Tá legal? Só que essa, óbvio, é a teoria ali, um exemplozinho da coisa, mas quando a gente transforma em matemática fica bem diferente. Então, seguindo o mesmo padrão que a gente viu para a divisão diretamente proporcional, eu vou agora na lousa, vou montar para a gente a teoria do que seria isso, e lógico, só com a teoria vai ficar tudo muito nebuloso, mas na sequência eu mato uma questão e prometo que vocês vão entender totalmente, tá legal? Então vem comigo aqui na tela, e espera que eu tirei o material. Agora sim na tela, de novo com aquele problema de nomenclatura e numeração, mas beleza, bora lá. Começando nossa brincadeira de divisão inversamente proporcional, e eu vou até copiar a nossa lousa da aula passada. Divisão inversamente proporcional. E agora nós temos ABC inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Na aula passada eu não citei que era respectivamente, mas eu acredito que seja intuitivo, tá legal? Bom, e como que vai funcionar agora essa brincadeira? Bom, vamos lá. Primeiro, como que isso aparece nos livros? Quando você procura nos livros por divisão inversamente proporcional, o que você encontra? Vou te contar. Você encontra isso aqui, ó. Você encontra que 2 vezes A é igual a 3 vezes B, que é igual a 5 vezes C, que é igual a 1x. Então, se você procurar esta situação em que você tem A, B e C inversamente proporcional a 2, 3 e 5 na grande maioria dos livros, você vai encontrar essa apresentação do conceito. Você vai dizer que se o A é inversamente proporcional a 2, o B a 3 e o C a 5, significa que se você fizer 2 vezes A, ele vai ser igual a 3 vezes B, que vai ser igual a 5 vezes C, que vai ser igual a 1x. Isso é o que você encontra nos livros. Agora, mais uma vez, essa apresentação com 3 igualdades, ela é péssima para você trabalhar. Na hora de você resolver a questão, essa apresentação ela é muito ruim. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer uma transformação com ela, assim como eu já tinha feito na aula passada, para deixar isso de uma forma mais aplicável em questão. E a ideia é bem simples. Presta atenção. Se eu tenho que o A é inversamente proporcional a 2, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa parte da igualdade, eu vou ter que 2A é igual a x, jogando esse 2 para lá, dividindo, eu vou ter que o A é x sobre 2. Então, nossa primeira relação, o A ele vai ser igual a 1x dividido por 2. Depois, se o B ele é inversamente proporcional a 3, a mesma ideia. Você para essa igualdade, pega o 3, joga para lá dividindo, vai dar que o B é x sobre 3. Então, neste caso agora, eu tenho que o nosso B ele vai ser igual a x sobre 3. E aí, por fim, sair dele ficou bem óbvio. Se o nosso número C ele é inversamente proporcional a 5, eu vou dizer então que o C
vai ser x sobre 5. Acabou-se. Acabou. Isso é o conceito que a gente vai utilizar para trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. De novo, Pedrão, olhei nos livros e foi isso que eu encontrei. Ok, só que aplicar isso na resolução de questões, que é a nossa missão, é muito ruim. Legal? Por isso que eu prefiro fazer essa transformação. Então, a partir de agora, sempre que você tiver que uma grandeza é inversamente proporcional a um número, é só você pegar ela e dividir por esse número. Então, se você tem uma grandeza que é inversamente proporcional a 45, é só você dizer que ela é x sobre 45. Uma outra grandeza que é inversamente proporcional a 130, beleza, ela é x sobre 130. Você faz o contrário do diretamente. Se no diretamente você ficava multiplicando os números no x, agora você vem com eles dividindo. Tá claro isso? Crises? Dúvidas? Então, para mostrar que a gente entendeu e como aplica isso na prática, eu vou dentro de uma questão agora para mostrar. Então, questão 6 do nosso material, ela diz assim: um homem adquire um automóvel novo. Bom para ele. 3 anos depois, troca de automóvel por um modelo novo da mesma marca, pagando à vista uma diferença de 22 mil. Então, beleza? Ele tinha um carro, aí ele trocou por um carro igual e pagou 22 mil. Ou seja, o carro que ele tinha hoje vale 22 mil a menos, já que ele comprou um outro carro igual e teve que pagar essa diferença. Ok. Se considerarmos essa diferença como valor depreciado e a depreciação anual como inversamente proporcional aos números 1, 2 e 3, no primeiro, segundo e terceiro ano, respectivamente. Qual será a depreciação verificada no terceiro ano? Então, presta atenção que aconteceu o mesmo roteiro. O cara disse que o carro em 3 anos depreciou 22 mil, só que ele já mostrou para a gente que essa depreciação não vai ser igual nos 3 anos. Ele disse, a depreciação de cada ano ela vai ser inversamente proporcional a 1, 2 e 3, no primeiro, segundo e terceiro ano. Ou seja, a depreciação do primeiro ano vai ser inversamente proporcional a 1, a depreciação do segundo ano vai ser inversamente proporcional a 2 e a depreciação do terceiro ano vai ser inversamente proporcional a 3. Tá legal? Cuidado que nessa questão ele foi bonzinho e o primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3. Ele poderia ter misturado tudo isso. Então, falado que é 2 no primeiro, 3 no segundo e 1 no terceiro só para te atrapalhar. Fica atento no enunciado. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a questão. Mas, primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Antes de começar a questão, eu quero que vocês me respondam. Pensando nisso que ele falou, diz para mim, em qual ano, no primeiro, no segundo ou no terceiro, e em qual ano que o carro depreciou mais? Em qual desses anos a depreciação foi maior? No primeiro, concorda? Não, Pedrão. Mas o terceiro é proporcional a 3. Cuidado, agora é inversamente proporcional. Então, se fosse diretamente proporcional, a maior depreciação seria do terceiro ano, que é proporcional a 3. Só que agora é inversamente proporcional. Lembra o exemplo que eu dei, deu meu pai e meu avô. Quanto maior a idade, menor o trabalho. Quanto maior o fator de proporção, menor o número ali. Então, a depreciação, quanto maior a proporcionalidade, por ser inverso, menor vai ser o nosso valor. Tá claro? Beleza. Mas vamos construir a questão. Pedrão, não sei nem por onde começar. A gente viu que essa história do inversamente proporcional, a gente vai utilizar depois dentro da equação. É como na questão anterior. Primeiro eu fiz a equação para depois usar a proporcionalidade. Então agora a gente vai ter que primeiro construir a equação. Lembra o que eu já disse várias vezes. Equação, ela sempre vai depender
de um fator numérico. E eu tenho um número na questão, o 22.000. Tá muito fininho isso, né? Agora melhor, eu tenho um número, o 22.000. Então, provavelmente, desse número que vai nascer a minha equação. E o que é esse 22.000? É o total que depreciou ao longo de 3 anos. Ao longo dos 3 anos, o carro depreciou 22.000. Ou seja, se eu juntar a depreciação do primeiro ano mais, vamos deixar aqui como D1, a depreciação do primeiro ano. Se eu juntar a depreciação do primeiro ano, D1, mais a depreciação do segundo ano, D2, mas mantenha o respeito, mais a depreciação do terceiro ano, D3, isso vai ser o total depreciado, que é de 22.000, concorda? Juntando a depreciação do primeiro ano, com a do segundo com a do terceiro, dá 22.000. Pedrão, ao invés de D1, D2, D3, eu coloquei ABC. Coloca o que você quiser, meu irmão. Seja feliz. Só que do jeito que tá, de novo, eu tenho 3 incógnitas mais uma única equação. Não dá para resolver. E é neste momento que vai vir a ideia da divisão proporcional. Por quê? Se a depreciação no primeiro ano ela é inversamente proporcional a 1, eu posso dizer então que ela vai ser um x dividido por 1. Assim como, se a depreciação do segundo ano é inversamente proporcional a 2, eu posso dizer que ela vai ser um x dividido por 2. E, por fim, se a... Opa, não coloquei 2, perdão. E, para finalizar, a depreciação do terceiro ano, se ele disse que a depreciação do terceiro ano é inversamente proporcional a 3, é só dizer que ela, então, é um x dividido agora sim, dividido por 3. E juntando a depreciação dos 3 anos, eu tenho a depreciação total, 22.000. Então agora eu não tenho mais 3 incógnitas, eu tenho uma única incógnita, o x, que é a incógnita da nossa questão. E repara como a estrutura dessa é muito parecida com a anterior. Eu tinha na anterior, o valor dos 3 somados era 12.000. O valor das depreciações somadas, 22.000. Tinha 3 incógnitas, joguei a divisão proporcional para resolver. Mesma coisa, tinha 3 incógnitas, joguei a divisão proporcional para resolver. A única diferença é que na 5 era diretamente proporcional. Então os nossos fatores vieram multiplicando no x. Agora é inversamente proporcional, os nossos fatores vieram dividindo. Chego agora aqui, é só resolver continha, e o que eu vou fazer é, primeiro, soma com fração, eu vou fazer o MMC dos caras de baixo. MMC entre 1, 2 e 3 é 6. Aí você vai para aquele bom e velho esquema do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 1 dá 6 vezes x, 6x, mais 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x, mais 6 dividido por 3 dá 2 vezes x, 2x. E juntando tudo isso, dão os nossos 22.000. Questãozinha perto do final, eu vou somar aqui em cima, 3 com 2 dá 5, com 6 dá 11. Eu vou ficar com 11x dividido por 6, 11x sobre 6 é igual a 22.000.
E agora, para finalizar, é bem simples. O 11 que está aqui multiplicando, eu vou jogar para lá dividindo, e o 6 que está dividindo, eu jogo para lá multiplicando. Só vou dar uma dica, tá legal? A maioria de vocês, na hora de fazer isso aqui, tem a tendência de primeiro jogar o 6 multiplicando. Por quê? Porque vocês preferem multiplicar do que dividir, tá certo? Mas eu trago um conselho alternativo, que é o seguinte, pensa comigo. Multiplicação é uma conta que aumenta o nosso número. Já divisão é uma conta que diminui. O que é mais fácil? Pensa comigo. Se você multiplicar primeiro, você vai deixar esse número maior, mais feio, para depois fazer a divisão, que é a conta que você acha mais difícil. Então você vai deixar o número pior, para aí sim fazer a coisa mais difícil. Ou você faz ao contrário. Você divide enquanto o número ainda é pequeno, deixando ele menor ainda para depois multiplicar. Concorda que faz muito mais sentido? Então, sala, sempre que vocês puderem optar, prefiram fazer primeiro as contas que diminuem os seus números, para depois fazer as contas que aumentam. Legal? É que normalmente as que diminuem, subtração e divisão, elas são mais complicadas que as que aumentam, soma e multiplicação. E vocês têm a tendência de fazer primeiro as que aumentam. E isso deixa a questão muito pior. Então sempre busque diminuir a questão. Então presta atenção. Eu primeiro vou dividir por 11. Eu primeiro vou pegar o 11 e vou jogar para lá dividindo. E eu jogo ele dividindo porque desse lado ele estava multiplicando. E aí, 22 dividido por 11 dá 2, concorda? De cabeça. 22 dividido por 2 dá 11. Perdão, 22 dividido por 11 dá 2. Tá, Pedrão, mas não é 22, é 22.000. Então não dá 2, dá 2.000. Tá legal? Então 22.000 dividido por 11 dá 2.000. E aí depois eu pego 6 e jogo para lá multiplicando. E aí 2 vezes 6 dá 12.000. O nosso x é igual a 12.000. O que aconteceu aqui? A gente não sabe. O x sumiu. Meu Deus do céu. X é igual a 12.000. Agora sim. Repara que, ao contrário, eu nem conseguiria fazer de cabeça, porque 6 vezes 22 dá um número feio. E esse número feio dividido por 11, eu ia me perder. Então, a diferença entre eu conseguir fazer uma conta de cabeça ou não é a ordem das contas que eu faço. Tá certo? Beleza, cheguei em 12. Cuidado agora só para não querer marcar essa alternativa, porque a pergunta foi: qual a depreciação no terceiro ano? Eu vou até copiar essa auréola aqui da anterior. Depreciação do terceiro ano. Ela está aqui e eu sei que ela é inversamente proporcional a 3, ou seja, ela vai ser o x dividido por 3. E 12.000 dividido por 3 vai dar simplesmente 4.000. E essa dá para fazer de cabeça brincando, né? Então a depreciação no terceiro ano é igual a 4.000, alternativa certa. Alternativa A. Tranquilo, só lá. Crises? Dúvidas? E tá lá. Agora sim, com isso, você entende tudo sobre as divisões proporcionais, tanto a direta quanto a inversamente proporcional. Lembrando que me adicione, inclusive, né, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar. Estamos aqui com toda essa informação aqui para vocês. Então não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Também não deixe de se inscrever lá no meu canal do YouTube, tá legal? Prof. Pedro Campos, você me encontra fácil. E também no meu Instagram, @Prof. Pedro Campos. Pode mandar dúvida por lá, posto bastante conteúdo, então só mandar que a gente troca uma ideia, tá legal? Espero de verdade tenham gostado e entendido aí da nossa aula de hoje. Para mim foi um prazer imenso
estar aqui com vocês. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Valeu, galera!